Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula da nossa disciplina de Cálculo 2. Hoje vamos iniciar o capítulo 14 do nosso livro de referência, tá? Um capítulo que fala sobre derivadas parciais. Bom, antes de iniciarmos o estudo de derivadas parciais, propriamente dita, é importante a gente entender um pouco sobre funções de várias variáveis, né? O que é uma função, né, de várias variáveis, tá? Uma função a gente sabe que é uma regra, né? Ou seja, você define uma relação entre variáveis, tá? E quando eu tenho uma função de duas variáveis, né, uma função f, essa função ela é uma regra, tá? Que vai associar a cada par ordenado, né? Ou seja, um par ordenado de números reais, no caso x e y, tá? De um conjunto D, um único valor real. Ou seja, eu vou associar a esse par ordenado um outro valor, né? Por exemplo, a função, tá? F de x e y, ou seja, a função f, tá? Ela é uma relação, tá? De uma informação com esse par ordenado x e y, tá? Em que esses x e y eles fazem parte do conjunto D, que é o meu domínio, né? Ou seja, os possíveis valores de x e y que essa função pode assumir. O que é x e y? X e y são as variáveis independentes, tá? E f seria a variável dependente, né? E f, tá? O D é o domínio de f, tá? E a sua imagem é o conjunto de possíveis resultados, né? Para x, para f, perdão. Como é que eu posso representar, né, essa função? Seja f, tá? A função f de x e y, tá o que x e y pertence ao domínio D, tá? A gente pode escrever de duas formas essa função. Ou a gente escreve f de x e y, tá? Ou a gente pode chamar esse f de x e y de uma outra variável, que é a variável z, né? Então, z é igual a f de x e y, tá? Que aqui a gente torna explícito os valores tomados por f, né? Ou seja, para cada par ordenado, né, para cada ponto x e y, eu vou ter um valor de f, tá? As variáveis x e y são independentes, né, e z é a variável dependente, como eu já falei. Uma função de duas variáveis é simplesmente aquela cujo domínio é um subconjunto de R2 e cuja imagem é um subconjunto de R. Ou seja, se eu tenho duas variáveis independentes, eu digo que o domínio está em R2, tá? E a imagem, como a imagem ela só representa uma variável, no caso a variável z, né? Eu digo que ela é um subconjunto dos valores reais, tá? R1. Uma outra forma de visualizar essa função é no chamado diagrama de setas, tá? No qual o domínio D, né? É muito importante vocês entenderem o conceito de domínio, tá, gente? É um conceito que vocês já estudam há anos, mas que eu sinto que tem uma dificuldade no entendimento, né, do que é domínio, do que é imagem. O domínio são os valores que as variáveis independentes possuem, né? É o conjunto de todas as variáveis independentes, ou seja, os valores que cada variável pode assumir. Nesse caso aqui, tá, eu estou representando no plano 2D, né, onde eu só tenho o valor x e y, tá? Aqui, amarelinho, é o meu conjunto D. Esse D é o meu domínio, ou seja, os valores x e y, tá? Que são as minhas variáveis independentes. Quando eu tenho uma função com duas variáveis, tá? São os valores que o x e y pode assumir, ou seja, a direita dessa imagem aqui, né, desse campo colorido aqui, amarelo, aqui, ó, x e o y para cá, eles não fazem parte do domínio, ou seja, a função não pode assumir valores x e y que estejam fora dessa área D aqui, tá?
Aí, como é que é essa representação em diagrama de setas, tá? Então, aqui é a área do meu domínio, né? Que é um subconjunto desse plano XY, né? Por que é um subconjunto? Porque ele não é composto por todos os valores reais, né? São apenas alguns valores reais, então é um subconjunto, tá? E a imagem é um conjunto de números na reta real, ou seja, aqui eu tenho uma outra reta, tá? Que aqui eu disse que é o meu eixo Z. É uma reta real, ou seja, aqui é como se fosse um eixo coordenado, um dos eixos coordenados, né? Onde aqui no meio é zero, para cima é positivo e para baixo é negativo, tá? Em que para cada ponto desse aqui, x e y, eu tenho uma imagem aqui, né? Onde esse ponto, né? Esse ponto coordenado é um ponto dentro do meu domínio e o ponto, né? Para cada ponto tem uma imagem. E esse ponto aqui Z é a minha imagem, que é o valor de f de x e y, tá? Aqui é a mesma coisa, eu tenho um ponto coordenado x e y, tá? Na função, que possui uma imagem no eixo z, tá? Que é o resultado da função, ok? E aqui eu também tenho um outro ponto coordenado, que eu chamei de AB, que é um valor de x e um valor de y, e que ele possui uma imagem também no eixo real, que é o meu f de AB, tá? Aí ele dá um exemplo, né? Se eu tenho f de x, e se esse f de x ele representa a temperatura em um ponto xy, tá? Ou seja, naquele ponto xy é uma temperatura, tá? Em uma placa de metal chata com o formato de D, ou seja, aqui eu tenho meu domínio, né, que é um formato de D, que representa. Ele quer dizer o seguinte: aqui eu tenho, é como se fosse um metal, tá? Uma placa de metal, onde cada ponto dessa placa eu tenho uma temperatura diferente, né? Em que cada ponto ele é representado, eu posso identificar ele como se fosse um ponto XY, tá? E aqui, esse eixo Z seria, por exemplo, o valor da temperatura, tá? Então, aqui XY eu represento o local, o ponto daquela placa, né? Aqui, no ponto XY, que possui uma determinada temperatura que é representada aqui no eixo Z, tá? Então, isso aqui é como se fosse. Isso aqui é como se fosse um termômetro, que vai exibir a temperatura em cada um desses pontos aqui dessa placa de metal, tá? Isso é só um exemplo para ilustrar como é que funciona essa relação em uma função com mais de uma variável, tá? No caso, duas variáveis. Né? Então, aí, o que é muito importante, tá, gente? Como eu falei, é a gente identificar o domínio. Aqui ele dá um exemplo. Para cada uma das seguintes funções, calcule o valor da função no ponto 3, 2 e encontre o domínio, tá? Então, aqui na questão A, olha só, eu tenho o formato f de xy, tá? Ele quer que eu calcule o valor de f de 3, 2, ou seja, x é igual a 3 e y é igual a 2. Então, eu vou calcular o valor da função quando x e y tiver esse valor aqui. E aqui eu tenho o modelo da minha função, ou seja, a relação, é como que a variável x e y estão se relacionando, tá? Então, para eu calcular o valor, é só eu jogar os valores 3 e 2 aqui. A gente tem x igual a 3, a gente tem y igual a 2. Então, vai ficar 3, f de 3, 2, né? 3 mais 2 mais 1, raiz quadrada, sobre 3 menos 1, que dá igual a raiz de 6 sobre 2. Agora, para calcular o domínio, o que foi que eu falei desde o início? O domínio são os valores que são os valores que x e y podem assumir, tá?
Eu digo x e y porque neste exemplo, tá? Eu estou usando as variáveis x e y. Tá? Mas eu tenho que sempre olhar as variáveis independentes. Como é que eu sei quais são as variáveis independentes? Eu olho para a representação da função. Tá? O que estiver dentro do parêntese aqui são as variáveis independentes. E a variável dependente é justamente o valor de f, né? A própria função f. Tá? Então, eu preciso identificar onde que valores de x e y eu posso utilizar para encontrar o valor da função, tá? Bom, olhando, a gente tem que olhar para a função, tá? Eu vejo dois critérios aí, né? Eu tenho que ter em mente que x e y devem possuir apenas valores em que a função f exista, tá? Então, por exemplo, aqui, né, esse denominador. Se o denominador for zero, né, essa função não vai existir, tá? Então, ou seja, eu tenho uma restrição aqui. O denominador não pode ser igual a zero, tem que ser diferente de zero, tá? E aqui no meu numerador eu tenho uma raiz quadrada, tá? Já que eu estou trabalhando com números reais, né, não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto de números reais. Então, dentro, né, da raiz, esse valor aqui, né, o valor da raiz quadrada ela tem que ser positiva, tá? Então, ela não pode ser negativa. Então, x mais y mais 1 tem que ser maior que zero. E x menos 1 tem que ser diferente de zero, tá? Então, aqui eu tenho duas condições que x e y devemos considerar, né, para os valores de x e y para que a função f exista, né? Então, assim eu represento o meu domínio. D é igual, abre e fecha chaves, tá? Abre e fecha parênteses, eu coloco as variáveis independentes, que no caso é x e y, né? Então, seja x e y. Tá o quê? Aí aqui eu enumero todas as restrições, né? Tá o quê? X mais y mais 1 tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, o número aqui de dentro da raiz quadrada tem que ser maior ou igual a zero, tá? Vírgula, já que eu tenho mais de uma restrição, tá? X menos 1 tem que ser diferente de zero. Então, qual é o número que transforma, tá? O denominador igual a zero, quando x for igual a 1. Então, x tem que ser diferente de 1, como tá aqui, e fecho chaves, tá? Beleza, então esse aqui é o meu domínio, tá? Aí aqui ele representou, né, o gráfico, tá? Da figura, que você pode desenhar também, tá? No GeoGebra. Aí ele diz assim, a desigualdade x mais y mais 1 maior ou igual a zero, né? Ou mexendo nela, fica passando x mais 1 para o outro lado, vai ficar y maior ou igual a menos x menos 1. Descreve os pontos que estão na linha y igual a menos x menos 1 ou acima dela. Ou seja, vai existir uma reta, que é justamente essa reta aqui, olha. Y igual a menos x menos 1, que passando para o outro lado vai ficar y mais x mais 1 igual a zero. Que é isso, é aqui, olha. Vai ficar essa equação de reta aqui. Então, essa reta ela vai ficar bem aqui. Tá? Então, esta reta faz parte do domínio. Tá? Faz parte do domínio. Ok? Se não fizesse parte, ou seja, se fosse só maior que zero, ela seria uma reta tracejada. Tá? E ele diz assim, que o domínio dessa função é a partir dessa reta para cima dela, ou seja, para esse lado direito onde está laranja aqui. Né? Mas por que é para cima e não para baixo? Bom, aí isso você vai ter que fazer estudos mesmo na função, né? Se você não consegue visualizar o gráfico, tá? Você precisa fazer estudos. Né? Como é que eu posso fazer? Por exemplo, eu posso atribuir valores para x e verifico o valor de y, né? Então, por exemplo, o ponto de interseção no eixo
x é menos 1, tá? Então, como é que eu faço? Eu vejo valores à esquerda de menos 1 e à direita de 1 e vejo qual o valor de y que satisfaz, se está para cá ou para cá. Então, vamos lá. Se x for menor que 2, se x for igual a menos 2, desculpa, ele vai estar bem aqui o valor do x, tá? O meu y ele vai estar para cá, para cima. Tá? O meu y vai ser igual a 1. É só eu jogar aqui, olha. O y vai ser igual a 1, então ele vai estar para cá, para cima. Tá? Aí eu vou atribuindo, jogando valores, né? Por exemplo, quando o meu x igual a 0, quando o meu x igual a 0, jogando nessa reta aqui, o meu y vai ser igual a menos 1. Quando o meu x igual a meio, tá? Quando o meu x igual a meio, o meu y vai ser menos 1,5, então vai ficar bem aqui. Ou seja, os valores estão sempre para cá, ó. Os valores estão indo para cá. Por exemplo, quando o meu x for menos 15 para cá, para a esquerda de menos 1, o meu y é igual a 14, ou seja, vai estar para cá, para cima. Tá? Então, são os valores, né, que transformam essa desigualdade aqui, que atende essa desigualdade, está acima dessa reta aqui. Agora, detalhe, né, gente? É para cima. Mas o x, ele não pode ser igual a 1, ele tem que ser diferente de 1. Então, por isso que na reta onde x é igual a 1, essa reta é tracejada, tá? Se vocês quiserem, vocês podem visualizar essa função no GeoGebra, tá? Que é z igual raiz quadrada de... Como é? X mais y mais 1. X mais y mais 1 dividido por x menos 1. Pronto. Aqui, olha. Só que percebam que aí na atividade, eu estou fazendo... Estou fazendo x, eu estou analisando apenas... Eu estou analisando apenas no plano x, y, tá? Tá, deixa eu tentar aqui. Eu quero passar o y, olha. Percebam quando x é 1, essa função ela não é definida, tá? Ou seja, tem ela não tem valor nenhum aqui. Deixa eu girar ela bem aqui. Aqui. Na atividade, o y está para cima, então tem que passar ela para cá. Aqui. Olha. Em seguida. Perceba que você está visualizando um plano x e y, tá? Então, eu preciso colocar igual para poder ficar igual no exercício. Pronto. Então, aqui é aquela reta, tá? E bem aqui é o ponto, tá?
No ponto 1, onde a função ela não é definida, tá? Tá? Aí você pode ir brincando. Eu acho legal aprender a plotar, porque você entende melhor a função, o funcionamento dela, né? Então, olha, aqui você consegue visualizar direitinho, que é justamente no ponto 1, onde essa função não existe. Ela não, ela não, ela não, ela não existe no ponto x igual a 1, tá? Bom, aqui é um outro exemplo, né? Para fazer, né, a encontrar o domínio e calcular o valor, né, da função em 3 e 2. Então, tá aqui a função, né, onde é x vezes log natural de y quadrado menos x. Então, eu jogo o valor 3 e 2 aqui, substituo, né? 3 log natural de 2 quadrado menos 3 dá 3 log natural de 1, log natural de 1 é 0, né? 3 vezes 0, 0. Então, esse é o valor de f de 3 e 2, tá? Igual a 0. Aí, a gente precisa encontrar o domínio, ou seja, os valores de x e y que são permitidos pela função, né? Onde a função existe, tá? Então, aqui, olhando para a função, eu preciso olhar para a função, eu preciso tentar encontrar pontos em que essa função não vai ter um valor, né? Em que não vai possuir nenhum valor. Então, esse valor aqui, tá? Dentro dos requisitos da função, né? Do log natural, o logaritmando tem que ser maior que zero. Tá? Então, para essa função existir, essa função f de x y só é definida, tá? Quando esse valor y ao quadrado menos x for maior que zero, tá? Então, log natural de y ao quadrado menos x só existe, tá? Quando y ao quadrado menos x for maior que zero. Então, isso quer dizer o quê? Que o x tem que ser menor que y ao quadrado, tá? Então, essa restrição aqui você já pode colocar no seu domínio. Então, o domínio, tá? Abre e fecha chaves, tá? São os valores x e y, tá o quê? X é menor que y ao quadrado, ou seja, você pegou a restrição e colocou no domínio, tá? Então, para a função existir, tá? X tem que ser menor que y ao quadrado, ok? Aí você pode desenhar, né? Você vê que isso aqui é uma parábola. X igual a y ao quadrado, tá? Só que é uma parábola que ela está nesse formato aqui, ok? Agora, percebam que na parábola ela é um tracejado. Por quê? Porque nessa restrição aqui não tem o igual, é só maior que zero e não maior ou igual. Então, ela não pode assumir os valores da parábola, tá? E eles estão à esquerda, tá? Da parábola, ok? Estão à esquerda da parábola. São os valores que x e y podem assumir. E você pode jogar lá no GeoGebra também, tá? Agora faça você mesmo, né? Deixei isso aqui para vocês fazerem. Terminar o domínio e a imagem, conforme a gente fez nos dois exemplos, só que desta função, tá bom? O que é a imagem? Você atribui para os mesmos valores de f de 3 e 2, tá? Então, a imagem foi o que nós encontramos aqui, né? f, 3 e 2, ou seja, o valor da função quando x e y igual a 3 e 2, respectivamente. Então, você vai encontrar aqui também, tá certo? Aí, você vai também encontrar o domínio, como nós fizemos aqui, fazer o estudo da função. Bom, uma outra forma, né, de visualizar o comportamento da função, que é o que a gente sempre tem trabalhado aqui, é a visualização através de gráficos, né, que torna o entendimento da função muito melhor, tá?
Bom, vamos lá. E é como a gente está acostumado, né? A gente pode tentar desenhar, né, à mão mesmo, o gráfico, tá? Ou a gente pode usar algum programa de computador, né? Que eu prefiro e acho muito mais a nossa realidade hoje em dia, principalmente numa área de engenharia da computação, como é o caso de vocês, tá? Então, assim, você joga o valor da função, né? Ele pede para esboçar o gráfico da função, tá? A função é 6 menos 3x menos 2y. Olhando para a função, você pode já tentar tirar algumas informações, né? Por exemplo, como não tem nenhum valor ao quadrado, ou seja, o menor expoente existente nas variáveis independentes, que são x e y, é 1, é o maior expoente. Então, se é 1, é porque essa função ela representa um plano, tá? Ela está nas 3 dimensões, por quê? Porque eu vou ter um valor na dimensão x, um valor na dimensão y e um valor na dimensão 3. Então, ela possui as 3 dimensões, tá? Então, é no R3, ok? Mas a função ela é um R2, por quê? Porque o domínio dela é x e y. Só que você representa ela no R3, tá? Se você for desenhar à mão, o que você faz? Né? Você tenta identificar onde, né, esse plano, que no caso a gente já sabe que é um plano, toca cada um dos eixos, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Como é que eu faço isso? Né? Eu igualo. Se eu quiser, por exemplo, saber o ponto que toca o eixo Z, tá? É só eu igualar X e Y a zero. Né? Então, se eu quiser saber onde toca o eixo Z, tá? Z igual a 6 menos 3x menos 2y. Então, eu zero aqui x, zero y e encontro que meu z é igual a 6. Então, eu escrevo um pontinho aqui, tá? Para eu achar onde toca o eixo y, eu isolo y e zero as outras, tá? E vou verificar que no eixo y, ele toca o ponto em 3, tá? Então, nesse ponto aqui, 0, 3 e 0, tá? É onde ele toca o eixo Y. E se eu quiser achar onde ele toca no eixo X, é só eu zerar Y e Z, tá? E o X vai dar igual a 2. E eu ligo esses pontos, tá, gente? Então, eu vejo que aqui eu tenho um esboço, tá? Só que é um esboço só de uma porção dela, tá? Que a gente viu que é só do primeiro octante, como a gente viu lá na nossa primeira aula, né? Que é o ponto onde, que é a área onde todos os valores, né, x, y e z são positivos, né? Mas eu posso também, que é muito mais fácil, desenhar aqui, né, gente? Z igual, como é? 6 menos 3x, 6 menos 3x menos 2y. É isso, né? Bom, aqui, ó. Bom, e o que a gente desenhou lá é justamente aqui. Deixa eu diminuir o zoom para você ver que ele vai tocar, ó, olha aqui, ó. No eixo Z, ele está tocando aqui em 6. No eixo X, que é esse vermelho, olha, ele tá tocando o eixo X em 2. E o eixo Y, ele está tocando em 3, ó. Tá? E aqui, tá? E aqui formaria aquele triângulo lá, né? É só uma porção que ele representa, tá bom? Da mesma forma, né? 9 menos x quadrado menos y quadrado, tá? Então, é para desenhar. Então, você pode desenhar na sua casa, tá? É só você jogar esse valor, essa equação lá no GeoGebra ou qualquer outro software.
Eu não vou exigir que vocês desenhem, né? Eu acho que você tem que saber como fazer, tá? Para que um dia, se você precisa fazer um rascunho, né, você consiga utilizar um papel, tá? Mas hoje em dia se faz tudo no computador. Então é só você definir os pontos, tá? Em que a figura, né, no caso essa função aqui toca os eixos, os 3 eixos coordenados, né? Percebam que como tem expoentes acima de 1, então a gente já vê que isso não é um plano, tá? A mesma coisa, tá? Agora para você fazer, determinar domínio e imagem dessas funções aqui, tá certo? Bom, curvas de nível. Por que é importante, né? O que são curvas de nível, né? As curvas de nível, ela vai te dar a visualização daquela função que é uma função de duas variáveis, né? Você tem uma função de duas variáveis que a sua visualização, tem que ser em 3D, né? Porque uma função de duas variáveis, ela é uma função que tem 3 eixos, tá? Em que a imagem é no terceiro eixo, né? Só que você consegue, né, representar essa função nas chamadas curvas de nível, tá? Onde você representa essa função que é em 3D em um plano, tá? Como é que você faz? Tá? Essas curvas de nível, que são nesse caso aqui, olha, eu tenho um gráfico de uma função que é de duas variáveis, né? Variável x e variável y, que ela é representada, né? Que ela precisa do terceiro eixo, ou seja, sua representação tem que ser em 3D, né? Em que quando você atribui valores para o terceiro eixo, né? Onde você iguala, por exemplo, f de x igual a k, né, onde k é uma constante, você vai ter as chamadas seções. Lembra que nós vimos na última aula? Então, quando você deixa constante, né, você iguala uma função em determinado x e y, você iguala a um valor k, o terceiro eixo, então você vai representar uma seção. Então, aqui, tá? Esses círculos concêntricos aqui são as seções, né? São as seções onde a função f de x, y, ela é igualada a uma constante, tá? Então, são cortes, são as seções, são os cortes no gráfico no plano horizontal. Ou seja, aqui eu tenho um gráfico e vou cortando elas, tá? Percebam que quando eu corto ela, eu estou gerando planos aqui no eixo Z. Eu estou representando esses planos aqui nesses cortes, aqui no eixo XY, no plano XY, tá? O que é importante a gente saber, né? Por exemplo, esse círculo esse menorzinho aqui, é quando K é igual a 45, ou seja, quando o valor de Z é igual a 45, tá? Então, quando eu vou baixando o valor de Z, né? Eu vou aumentando o diâmetro do meu corte, né? Vou aumentando, tá? Isso nós vimos quando a gente fazia na aula anterior, quando a gente gerava aqueles cortes, né? Aquelas seções, tá? Então, percebam que a distância entre o círculo K igual a 45 para o círculo K igual a 40, ele é menor do que quando K igual a 25, entre K igual a 25 e K igual a 20, ou seja, a distância entre esses dois círculos aqui é menor que esse aqui. Então, isso quer dizer que a superfície ela vai ser mais inclinada onde as curvas de nível estiverem mais próximas uma das outras, ou seja, aqui entre esses cortes, K45 e K40,
Isso quer dizer que a figura ela vai estar inclinada, ela vai ter uma inclinação maior aqui, né? Ou seja, bem aqui, entre esses dois cortes vai ter uma inclinação maior do que, por exemplo, entre o corte 25 e o corte 20, né? Que a inclinação é menor, tá? Aqui vai ser mais plano. Então, ela será um pouco mais achatada, onde as curvas de nível estão mais distantes uma das outras, né? Então, percebam que aqui, onde a curva de nível está mais afastada, né? Ela está tendendo a achatar. E bem aqui, onde as curvas de nível estão mais próximas, elas são mais inclinadas, tá? E já que a gente usa isso, né? Curva de nível a gente utiliza em diversas situações, né? Essa ideia da curva de nível, ela foi emprestada dos mapas topográficos, né? Da topografia. Não sei se vocês já chegaram a ver um mapa como esse, né? Onde cada linha, né? Se eu estou representando uma região montanhosa, cada linha dessa região aqui, tá? Por exemplo, o que está aqui nessa linha 25, tá? O que está nessa linha 25, se eu for andar daqui até aqui, se eu for atravessar a América do Sul aqui nessa região, se eu for andar nessa linha, tá? Eu não vou encontrar inclinação nenhuma, não vai ter nenhum monte para eu subir, porque aqui ela vai estar sempre na mesma altura. Aqui também, olha, em 20, se eu for andar nessa linha 20, nessa curva de nível 20, eu não vou ter que subir nada, porque elas têm a mesma elevação, tá? Então, sempre essas curvas de nível, ela vai representar uma elevação, tá? E onde eles estão na mesma curva, regiões que passam pela mesma curva, são regiões que possuem a mesma elevação, tá? E se você passar, né, de uma linha para outra, de uma curva para outra, você vai estar subindo uma elevação ou descendo, tá? Aí aqui é um exemplo, né? Eu tenho um mapa de contorno para uma determinada função, tá? Que são essas curvas de nível aqui, tá? E eu quero estimar o valor da função em 1 e 3 e em 4 e 5, tá? Ou seja, então eu vou aqui nas coordenadas, né? Eu quero para 1 e 3. X igual a 1 e y igual a 3. Então, é mais ou menos bem aqui. Então, eu quero saber o valor da função. O valor da função em x3 está entre os valores 70 e 80, só que está mais próximo de 70, tá? Então, ele considerou que é aproximadamente 73, tá? E o valor da função em 4 e 5, então eu vou aqui no 4 e vou aqui no 5, tá? Percebam que ela está entre a curva de nível 50 e a curva de nível 60, tá? Então, ela está um pouco mais próxima, um pouquinho só mais próxima da curva de nível igual a 60. Então, o valor do z, o valor da função, né? Já que cada curva de nível dessa representa um corte em z, né? Então, ele está mais próximo de 60. Então, ele é aproximadamente 56, tá? Você pode atribuir qualquer valor, tá, gente? São coisas aproximadas. O que você não poderia dizer é que, por exemplo, seja 55 ou abaixo de 55. Por quê? Porque você percebe que esse ponto bem aqui, ele não está exatamente no meio. O meio é mais ou menos bem aqui. Então, ele está mais próximo do 60, tá certo? A mesma coisa aqui, né? Eu tenho essas curvas de nível, tá? E ele quer esboçar as curvas de nível para essa função, tá? Para os valores onde k igual a menos 6, 0, 6 e 12, ou seja, os valores da curva de nível vai estar em k igual a menos 6, 0, 6 e 12, tá?
Então, para eu achar a curva de nível, o que eu faço? Eu igualo a função ao valor de k, né? Ou seja, eu pego a minha função e igualo ao valor do z. No caso, eu chamei de k. Tá? Então, por exemplo, isso aí fica 6 menos 3x menos 2y igual a k. Tá? Aí, ajeitando isso aí, com algebrismos, então fica 3x mais 2y mais, aí eu passei o k para o outro lado, né? Então, ficou k menos 6 igual a 0. Tá? Então, essa aqui é a minha função da curva de nível. Então, perceba que a curva de nível é uma reta. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho só um valor. Então, eu vou substituir aqui, nessa reta, os valores de menos 6, 0, 6 e 12, tá? Então, eu vou chegar em 4 retas, né? Quando k for igual a menos 6, k igual a 0, k igual a 6 e k igual a 12, tá? Aí fica 3. Então, substituindo cada um dos valores, né? O primeiro, para k igual a menos 6, fica 3x mais 2y menos 12 igual a 0. Para k igual a 0, fica 3x mais 2y menos 6 igual a 0. Para k igual a 6, 3x mais 2y igual a 0. E para k igual a 12, 3x mais 2y mais 6 igual a 0. Então, eu chego em 3 retas. Essa curva de nível são 3 retas, tá? Para eu desenhar essa reta, eu só preciso saber o coeficiente angular dela, tá? Então, sabendo o coeficiente angular, né, o que eu sei? Eu sei, por exemplo, o coeficiente linear. O que é o coeficiente linear? O coeficiente linear é onde a minha reta encosta o eixo y, tá? Então, por exemplo, quando k é igual a 6, que vocês estão vendo que o resultado é essa reta aqui, essa reta aqui, ela toca o eixo y em 0. Perceba, olha aqui essa reta, 3x mais 2y. Ela não tem a constante aqui, tá? Ela não tem esse valor, esse numeral aqui, então ela toca em 0, tá? Então, aqui ela vai tocar em menos 12, né? Olha aqui, ó. K tá... que é a primeira, né? Onde K, não, desculpa, K igual a 12. Para K igual a 12, K igual a 12, né? K igual a 12, eu tenho essa aqui, tá? Então, em K igual a 12, ele vai tocar em menos 6, tá? Ó, menos 6 bem aqui. A reta toca o eixo Y, tá? E como é o coeficiente angular? É menos A sobre B. O que é menos A? Menos A é menos 3. E B é 2. Então, fica menos 3 sobre 2, tá? Então, esse aqui é o conhecimento que você já tem em retas, né? Em desenhar retas. Tá certo? Aí, aqui são alguns exemplos, né? De curva de nível, tá? Aqui eu tenho esse gráfico, né? Esse gráfico que é f de x, y igual a menos x vezes y vezes z elevado a menos x quadrado menos y quadrado. E aqui eu tenho as curvas de nível de cada uma dessas elevações aqui, tá? Então, percebam, olha, quanto mais próximo as curvas de nível, mais inclinadas. Então, olha só, aqui, ó, tá tudo inclinado. Tá? Então, percebam que próximo do eixo x e y, próximo à origem, né, é onde o gráfico ele possui maiores inclinações. Ó. Perceba que as inclinações maiores, elas estão nas proximidades, tá, do eixo x e y. Tá? Olha aqui, ó. Do eixo x e y. Tá?
E quando eles estão crescendo mais os valores de x e os valores de y, estão se afastando da origem, a inclinação diminui, tá? Mesma coisa esse aqui, ó. Percebam que as inclinações são maiores próximo da origem do eixo x e y. E quando ele se afasta mais, vai crescendo os valores de y e os valores de x, tá? O gráfico vai se tornar menos, a elevação dele vai ser menor. A mesma coisa aqui, ó. Próximo da origem, as curvas de nível estão mais próximas uma da outra. E longe da origem dos eixos, a distância entre as curvas de níveis é maior. Bom, funções de 3 ou mais variáveis, né? A gente viu função com 2 variáveis, tá? É a mesma ideia, só que agora, ao invés de ter 2 variáveis independentes, eu tenho 3 variáveis independentes, né? Nesse caso, eu chamo de x, y e z. Como eu tenho 3 variáveis independentes, o meu domínio, tá? Ele está contido em R3, tá? E a imagem é um único número real, ou seja, eu tenho uma função, tá? Que ela é dependente de x, y e z, tá? Então, se com 2 variáveis independentes, tá? Eu tinha um gráfico em 3 dimensões, com 3 variáveis independentes, eu tenho um gráfico em 4 dimensões. Em que, nesse caso aqui de 3 variáveis independentes, eu digo que o meu domínio é no R3, tá? Aí, por exemplo, ele dá um exemplo, né? Que eu tenho uma temperatura T em um ponto de uma superfície terrestre que depende da latitude x e da longitude y do ponto e do tempo T. Ou seja, para eu calcular uma temperatura na Terra, eu vou ter que saber o ponto exato onde é esse ponto, ou seja, latitude e longitude, e a hora, né? Que é o Tzinho. Né? Então, aqui eu tenho uma imagem T, né? Uma função T, que depende de x, y e Tzinho. Tá, aí para encontrar um domínio, né? Para encontrar esse domínio, é a mesma ideia, tá, gente? Eu vou pegar a função e vou analisar os requisitos dela, né? As restrições, né? Se eu tenho essa função que depende de x, y e z, tá? Então, ela tem 3 variáveis independentes. Então, essa função é igual a log natural de z menos y mais xy seno de z, tá? Então, olhando para essa função aqui, por exemplo, eu não tenho nenhuma limitação de z, né? Da função seno, tá? Aqui também não, então eu olho para cá. Olha, log natural, né? Esse logaritmo ele não pode ser igual a zero, tá? Nem negativo. Então, z menos y tem que ser maior que zero. Então, a função ela só vai existir enquanto z menos y for maior que zero, tá? Então, para eu escrever o domínio, aí eu vou colocar as variáveis independentes que pertencem a R3, tal que o z tem que ser maior que y, né? Que vai satisfazer essa condição, tá? Aí aqui é um exemplo, né? Um outro exemplo de como se desenha, né? Essa superfície. É assim. Aqui eu tenho uma função, tá? X, y, z, que é igual a x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, tá? Eu posso escrevê-las conforme as superfícies de nível, né? Eu posso igualar isso, a função igual a k, tá? Então, essa função aqui, como a gente já viu, né? Ela é uma quádrica. Só que ela possui várias quádricas, né? Então, eu vou desenhar várias esferas concêntricas, tá? Onde o que vai variar é esse valor de K, tá?
é o valor de K. Então, aqui essa menorzinha é a função quando K é igual a 1, tá? Aqui, tá? Essa amarela, tá? X quadrado mais y quadrado mais e quadrado igual a 4, tá? E essa maior aqui é x quadrado mais y quadrado mais e quadrado igual a 9. E assim como eu tenho para 2, para 3, eu posso ter para n variáveis independentes, né? Posso ter uma função que dependa de infinitas variáveis. E isso vai ser comum em alguns problemas que vocês vão encontrar lá para frente, né? Principalmente quando você trabalha com programação, né, você vai se deparar com funções que vão depender de muitas coisas, tá? De n variáveis. Né? Então, você entender o funcionamento, né, como é que elas se relacionam, entender mais ou menos o que significa, isso já vai ajudar demais vocês, tá? Então, uma função com n variáveis é uma regra também que vai associar, né, um número qualquer a n variáveis independentes, ou o que a gente chama de uma n-upla, ou nupla, né? Às vezes a gente chama tupla, tá? De números reais, né, que eu vou chamar de x1, x2 até xn. Tá? Então, o domínio dela é em Rn, porque eu tenho n variáveis independentes. Tá? Aí é um exemplo, né? Se uma companhia usa n ingredientes diferentes na fabricação de um produto alimentício, CI é o custo por unidade do iésimo ingrediente e XI, unidades do ingrediente são usadas. Tá? Ou seja, eu vou preparar um bolo. Tá? Então, para esse bolo, para eu saber o custo desse bolo, eu vou ter que saber o custo e a quantidade de cada um dos ingredientes que eu vou colocar nesse bolo, tá? Confunde um pouco, né, a gente falar de CI, é o custo por unidade do iésimo ingrediente, XI unidades do ingrediente são usadas, né? Confunde, mas é essa a ideia, né? Você tem um bolo, se você quiser saber o valor total do custo desse bolo, você vai pegar a quantidade de cada ingrediente, né, e o valor desse ingrediente específico, né? Onde, por exemplo, para um bolo eu vou usar 4 ovos. Cada ovo custa 50 centavos. Então, só de ovo foi R$ 2. Vou somar com o valor do trigo. Eu usei 4 xícaras de trigo, onde cada xícara de trigo custa R$ 1. Então, de trigo, eu vou gastar R$ 4 e vou somar depois, né? O valor que eu gastei com trigo, com os ovos, com o que mais que tem no bolo? Com o chocolate, por exemplo, enfim. Né? Então, eu vou somar. Então, é isso que ele está dizendo aqui, olha. Então, o custo total, né, desse bolo é uma função, né, que depende de X variáveis, tá? E que para eu saber o custo total, eu vou pegar o valor de cada ingrediente e a quantidade de cada ingrediente. Então, C1 vezes X1 mais C2 vezes X2 mais Cn vezes Xn, tá? Então, isso aqui é só para você entender como é que funciona, né? Como é que eu consigo relacionar, né? Estabelecer uma relação, né, entre mais de uma variável, tá? Que não é algo tão corriqueiro assim, né? Tão simples, tá? Então, por hoje é só, até o nosso próximo encontro.